37. O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano ouvinte, o assunto é eleição, né? Não poderia ser outra. A Luciana trouxe aí o resultado da pesquisa, a antiga pesquisa Ibope, agora IPEC, divulgada ontem, né? Ontem à noite, trazendo aí Romeu Zema com 40% das intenções de voto, contra 22% de Alexandre Calil, Carlos Viana 5%, Marcos Pestana 2%, e demais candidatos aí somando 1% de intenção de voto, a não ser a candidata Indira Xavier, da União Popular, que não pontuou. Esse resultado, 40-22 aí pro Zema, daria primeiro turno. Porque se somar o Calil com os outros candidatos, não atinge a pontuação de Romeu Zema. Ou seja, nos votos válidos, que aqueles desconsiderando brancos e nulos, Romeu Zema teria mais de 50% mais um das intenções de voto. Então o cenário hoje é de primeiro turno, continua, né? Mantendo, hoje Zema seria eleito em primeiro turno. A novidade dessa pesquisa, que eu achei, se é que a gente pode chamar de novidade em relação às demais pesquisas, é que o governador diminuiu um pouco essa frente, né? No Datafolha ele tinha mais de 20 pontos percentuais, 25 se eu não me engano. Nesse ele está com 20, ele está com 40 pontos. É muito boa a pontuação, mas é a menor dele nessas pesquisas. O Calil ficou oscilando ali entre 22, 25, acho que 27 é a melhor dele, ou 29, se não me engano, mas nessa fica só com 22, ou seja, 18 pontos percentuais, diferença muito grande. E, como a gente falou, hoje o cenário seria de primeiro turno. Mas a eleição para valer começa hoje, gente. Hoje que os candidatos começaram a pedir voto e daqui a pouco entra a propaganda na TV. Aí também é um outro passo importante. Agora quem tem rede social tá vendo aí já inundada aí das propagandas dos candidatos, os números, eles gravando vídeo, pedindo abertamente voto, e com a entrada também na TV, isso muda um pouco. O que deve mudar? Carlos Viana, associado a Jair Bolsonaro, com certeza vai crescer. Hoje Carlos Viana tem 5% das intenções de voto. E o que é interessante a gente saber o quanto ele vai crescer, porque se ele cresce aí a 13, 14, 15% das intenções de voto, ele força um segundo turno. Mas se ele cresce apenas ali a 7, 8, 9%, provavelmente não força um segundo turno. Continuamos com esse cenário de primeiro turno. A expectativa também que Alexandre Calil, associado a Lula, essa aliança aí, né, que é a aposta do Calil para crescer, a expectativa que ela surta efeito, mas aí ela vai precisar realmente do início da campanha da TV. Então essas são as expectativas aí para o próximo mês, vamos dizer, os próximos 15 dias, já para sentir o impacto também da propaganda do rádio e TV, que começa, se eu não me engano, próxima sexta. Na próxima sexta. Na outra sexta ainda, né? Então ainda tem tempo. Achei que era nessa sexta, mas é na outra sexta ainda. Então vai demorar um pouquinho ainda para ter esse efeito, principalmente do Calil, que precisa se associar ao Lula, e a televisão a gente sabe que tem essa força aí de penetração por todo o estado. Então, apesar desse início, agora os candidatos pedindo voto e tal, ainda vai demorar um pouco para sentir o impacto desses apoios, porque eles são, né, vamos dizer, eles têm mais força com a entrada da propaganda na TV, que só começa então na outra sexta-feira, ainda tem um prazo. Agora, Minas Gerais, a importância de Minas Gerais aí no cenário nacional, inclusive, fora a nossa política local aqui, a eleição para governador do estado está aprovado pela agenda dos dois candidatos, né? Bolsonaro, hoje, seu primeiro ato aí oficial de campanha ocorre em Juiz de Fora, lugar simbólico para ele, onde Bolsonaro, vamos lembrar, tomou uma facada em 2018, desculpa, e agora escolhe Juiz de Fora para abrir oficialmente a sua campanha. Lula também, logo de cara, essa semana, ato em Belo Horizonte, com Alexandre Calil, escolheu também Minas Gerais, escolheu Belo Horizonte, para dar esse empurrão aí na campanha de Alexandre Calil e também para se fortalecer em Minas Gerais, né? Segundo essa mesma pesquisa IPEC, Lula tem 42% das intenções de voto em Minas e Bolsonaro tem 29%, ou seja, o petista tem uma boa dianteira, 13 pontos percentuais de frente ainda. Ciro tem 5 e a Simone Tebet 2. Cenário também de primeiro turno. Aqui, considerando Minas Gerais, né? Também daria o Lula no primeiro turno. Então, ele tem que manter essa dianteira. Por isso, também escolhe Minas Gerais como um dos palcos aí de seu primeiro ato de campanha. Então, Bolsonaro hoje, aqui, Lula quinta-feira em
aqui em BH, Bolsonaro em Juiz de Fora. Como eu disse, lugar simbólico para ele. Tomou aquela facada em 2018, se recuperou e muita gente considera aquela facada ali, apesar de todo o drama, a arrancada da vitória de Bolsonaro em 2018. Então ele vai a Juiz de Fora, os apoiadores, alguns parlamentares, apoiadores dele já estão lá. Ele faz esse grande ato hoje em Juiz de Fora e Lula, na quinta-feira, faz em Belo Horizonte, junto de Alexandre Calil, para tentar aí impulsionar a sua própria candidatura e, logicamente, dar um empurrão na candidatura de Alexandre Calil, que está meio patinando, ainda não conseguiu ter o crescimento esperado. Mas Minas aí no centro das duas principais campanhas presidenciais, logo na primeira semana, os primeiros atos de campanha, os dois presidenciáveis escolhendo Minas Gerais para fazer essa abertura oficial aí das suas movimentações políticas, né? E, como eu disse, aqui em Minas o cenário está estável ainda, o governador Romeu Zema ali liderando com certa folga. O que se espera é um crescimento de Alexandre Calil e de Carlos Viana em relação desses apoios de Lula e Bolsonaro, respectivamente. Vamos ver, tem uma pesquisa Datafolha marcada para ser divulgada esta semana ainda, a gente vai poder ter aí uma média dessas duas pesquisas também para entender melhor o quadro aqui em Minas Gerais e o quadro nacional refletido aqui em Minas. Em relação a governadores, parece que está estável, sem grandes mudanças, e no presidenciável também, Bolsonaro cresceu um pouco, mas a dianteira de Lula ainda é significativa, 13 pontos percentuais. É isso, Lucas, Luciana. São 9 horas e 43 minutos.